Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Muitas pessoas alegam que só creem e só cumprem aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou. Mas quando nós constatamos o que essas pessoas afirmam, nós vemos que isso não tem verdade nenhuma. São pessoas que querem passar como muito exigentes e muito rigorosas, mas a sua real intenção é fugir da contextualidade das Escrituras Sagradas. E o que é a contextualidade das Escrituras Sagradas? A falibilidade dos projetos humanos, a perfeição da obra redentora de Jesus, a soberana vontade de Deus em Jesus e no Espírito Santo e na palavra sobre todo o argumento humano. A contextualidade das Escrituras, que para nós cristãos é uma coisa natural e é também maravilha, para muita gente é uma pedra de tropeço e as pessoas querem usar de certo rigor para parecer que elas estão no caminho certo. Eu só creio no que Jesus diz, porque, na verdade, em outra instância, elas vão dizer: eu não creio nos apóstolos, eu não creio nos profetas, porque eram homens indoutos, eram franco-atiradores, eles não sabiam o que estavam dizendo, e isso nós sabemos, nós cristãos, nós evangelistas, os biblistas sabem que não passam de uma grande mentira. Os apóstolos, os profetas, tudo aquilo que Jesus disse é verdade absoluta e incontestável. Mas os que dizem que só creem no que Jesus diz, estão quase sempre falando uma grande inverdade, porque Jesus afirmou muitas coisas em que eles não querem crer. Não querem crer por temor, desobediência ou evasiva. Evasiva para manter princípios doutrinários em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a vontade de Jesus e em desacordo com a palavra revelada. O próprio Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, Jesus está dizendo, se alguém me ama e respeita e acredita na totalidade da minha palavra, meu Pai e eu faremos morada nessa pessoa. E isso acontece no homem e na mulher que recebe a obra redentora de Jesus e a sua palavra integralmente, sem fazer restrição. Esse negócio de falar de Jesus, de um Jesus que ama, que é bom, que é o arquétipo do homem perfeito, mas omitir propositalmente de que ele salva, de que ele resgata, de que ele regenera, de que ele justifica e de que ele reconcilia com Deus, é uma velha história que não pega mais. Só pega em pessoas ingênuas, incautas, que pensam que inventando novas verdades, que não são verdades, vão rasgar as Escrituras e derrubar a cruz. Lê do engano, fantasia pueril. Porque Jesus diz aqui: quem me amar e crer na minha palavra. Ele disse parcialmente? Não, integralmente. Quem crê em mim, por exemplo, parcialmente, vai ter que me dizer em que não crê. Não é? Ou crê, ou então, por favor,
não creia em nada do que eu diga ou do que eu seja. Jesus é bastante claro. E as pessoas pensam que dizendo alguma coisa bonita sobre Jesus, isso vai justificar ou encobrir heresias que os próprios homens criam e verdades que o próprio Jesus diz e as pessoas omitem. Jesus diz sim, sempre a verdade. E ele fala muita verdade que, no caso, incomoda as pessoas. E esses que dizem, eu só creio no que Jesus diz, não estão dizendo a verdade. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre a salvação. O que Jesus fala sobre a salvação? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27, e no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26, os homens perguntam a Jesus, então quem pode salvar-se? O que Jesus responde? Jesus, fitando neles o olhar, diz, a salvação é impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. O cristianismo ensina que sem a intervenção soberana de Jesus Cristo ou do Espírito Santo de Deus, a salvação é impossível, mas as pessoas querem sustentar salvação por obra, salvação por mérito, salvação por caridade, salvação por meditação, por penitência, por autoflagelação, tudo quanto é tipo de argumento para fugir da obra redentora que somente Jesus pode exercer. Essa então é a primeira prova. Jesus diz a esses homens que a salvação é impossível, mas o que é impossível aos homens é possível pela intervenção soberana de Deus. Esse é o nosso primeiro exemplo. Então cai por terra aquilo que muitos dizem. Eu creio apenas no que Jesus diz, mas quando Jesus fala sobre a salvação impossível aos homens, salvação essa que exige a intervenção soberana do Espírito Santo, as pessoas não se lembram. Dizem que não leram ou leram e talvez esqueceram. Conversa fiada. É uma evasiva para fugir à verdade contextual que o próprio Filho de Deus nos traz. Em segundo lugar, o segundo exemplo, os profetas. Nós cristãos damos total e absoluta credibilidade aos profetas e nós sabemos que Jesus também deu credibilidade aos profetas, sendo Jesus o cumprimento das profecias. Mas dizem muitos, os profetas eram homens indoutos, eles não poderiam compreender as coisas reveladas de Deus, muito menos profecias. Essas pessoas estão dizendo que Deus não é capaz de capacitar homens e mulheres. Deus é capaz de capacitar-se. O homem mais indouto, o homem mais humilde, se for a vontade soberana de Deus, ele pode capacitar sim. Até as pedras, ele pode fazer com que elas clamem. Então, qual é a credibilidade dos profetas? Estão certos esses que dizem que os profetas eram homens maltrapilhos, indoutos e que não poderiam receber a verdade? Mentira. Jesus desmente esses homens. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus afirma: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. Eu não vim revogar a lei e não vim revogar os profetas. Eu vim cumprir. Cumprir e aperfeiçoar a lei e cumprir as profecias. Então, Jesus aí está desmentindo
qualquer descrédito que alguém possa levar aos profetas. Temos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 25, quando Jesus fala aos discípulos no caminho de Emaús. Ele disse: como é que vocês são tardos e lentos para entender tudo aquilo que foi dito pelos profetas? Como é que vocês são lentos, como é que vocês são demorados em crer em tudo aquilo que foi profetizado? Jesus está, nessa passagem, dando total e absoluta credibilidade aos profetas. No mesmo livro, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus aparece de novo aos discípulos e diz: são estas as palavras que eu disse, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, temos 3 passagens bíblicas em que o próprio Jesus dá total e absoluta credibilidade aos profetas, e os homens dizem que os profetas não eram capacitados, e Jesus desmente esses homens. E esses homens publicamente continuam a afirmar 2 coisas: que acreditam no que Jesus diz, mas não acreditam nos profetas, tentando fazer das suas palavras com maior autoridade ou sabedoria do que as palavras do Filho de Deus. Coisa absurda, não é mesmo? Então nós vemos aqui que esses que dizem que eu só creio em Jesus, com muita frequência não creem em muita coisa que Jesus disse, e não creem por uma questão de conveniência. Quanto aos apóstolos, são outros que são vítima. A credibilidade dos apóstolos: não, eu só acredito no que Jesus disse. Os apóstolos eram franco-atiradores, dizem muitos, querendo ser muito rigorosos e sábios. Os apóstolos eram homens que tinham uma visão doutrinária diferente. Não é verdade. Esses que dizem que só creem em Jesus se esquecem do que Jesus disse acerca dos apóstolos, dando credibilidade a eles. No livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 2, o evangelista diz que Jesus Cristo escolheu e comissionou os seus apóstolos no poder do Espírito Santo e depois ascendeu aos céus glorificado. E nesse meio estavam quantos apóstolos? Vários apóstolos, inclusive Pedro, inclusive João. João e Pedro tão temidos por aqueles que não são cristãos. Por que temidos? Porque eles falam de uma redenção, porque eles falam de uma cruz de redenção, porque eles falam de um sangue remidor, eles falam de uma obra redentora que lança por terra qualquer pressuposta salvação por obras e méritos humanos, qualquer pressuposta autorredenção. Mas Jesus, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, capacitou sim os seus apóstolos. E mais tarde capacitou Paulo, que está escrito isso no mesmo livro de Atos, capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. Quando Jesus Cristo diz àquele homem chamado Ananias que esse Paulo é um escolhido dele para representá-lo plenamente perante os reis, perante os príncipes, perante os gentios e perante todo o povo de Israel. E no versículo 17, Ananias vai orar com Paulo, lhe caem as escamas dos olhos e ele recebe o poder do Espírito Santo. Então, os apóstolos não foram capacitados por Jesus? Sim. As Escrituras dizem
que sim, mas muita gente que teme as cartas, as epístolas de Pedro e João, e principalmente Paulo, que fala tanto em fé, graça e também redenção, e também justificação, e também reconciliação, e também remissão. Esse mesmo Paulo é temido por muita gente que alega crer em Jesus, mas na verdade só crê naquilo que lhe convém. Esse não está cumprindo o que Jesus disse. Quem crer na minha palavra e me amar, eu e meu Pai viremos a ele e nele faremos morada, que é a concessão do dom do Espírito Santo de Deus. Então, os apóstolos têm sim credibilidade total e absoluta dada por Jesus e capacitação no Espírito Santo. Paulo, João e Pedro, cada versículo que é dito é verdadeiro, e quem disser que não é verdade, discuta isso quando presumidamente Jesus estiver com ele face a face. Quanto ao Espírito Santo, a credibilidade no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não existe. O Espírito Santo é uma codificação do século XIX, é uma nova filosofia, é um cristianismo redivivo, é uma nova revelação que os homens de hoje podem receber. Mas os homens na época de Jesus não podiam receber porque eram homens idoutos. Não é isso. Em verdade, Jesus diz e promete o Espírito Santo, e ele afirma que esse Espírito Santo é um Espírito proveniente de Deus Pai e pela vontade dele, Jesus. Esse Espírito já capacitava os discípulos de Jesus. Então, esse negócio de filosofia do século XIX, nova revelação, com novas exegeses e um novo cristianismo redivivo, isso é invenção de homens para enganar as pessoas indoutas que não creem nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo foi sim concedido por Jesus e é um Espírito, não é uma doutrina, uma filosofia e muito menos uma codificação. O que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber ainda. Era muito incipiente a obra redentora de Jesus. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vós o conheceis quem? Os seus discípulos, os seus apóstolos. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo: vocês, meus discípulos e meus apóstolos, já estão capacitados no Espírito Santo, e ele está em vós e estará sempre em vós para sempre. Então, cai por terra esse negócio de que Jesus prometeu uma nova filosofia. Isso é mentira. O que Jesus diz é a promessa do Espírito Santo. E que no mesmo capítulo, no versículo 26, João 14, 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E no capítulo 15, versículo 26 também, ele diz: quando vier, porém, o Consolador. Consolador é o Espírito Santo. Por favor, o Consolador ou Paráclito não é doutrina nem filosofia, como o próprio Jesus aqui afirma. Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo de Deus é realmente um Espírito soberano
das regiões celestiais, encaminhado por Jesus e por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder de Deus Pai. E para nós terminarmos, a entrega perfeita. Essa é mesmo um dos pontos cruciais. Não, Jesus veio nos salvar pelos seus ensinamentos. Jesus não veio morrer por nós, ele foi morto porque os seus ensinamentos incomodaram. É verdade que os ensinamentos de Jesus, eles assustavam os líderes fariseus devido à sua autoridade. Mas Jesus veio, e isso está em várias passagens ditas pelo próprio Jesus, de que ele veio conceder a sua vida para salvar muita gente. E essa verdade, Jesus, afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, e no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando ele diz: "E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e conceder a sua vida em resgate de muitos." Em outra versão, e dar a sua vida para salvar muita gente. Então nós vimos assim que Jesus afirma muitas coisas em que as próprias pessoas que dizem que só creem em Jesus, na verdade, estão blefando. Estão blefando porque só acreditam no que Jesus disse de proveito doutrinário particular. Mas Jesus está se referindo aos que o amam e amam a sua palavra integralmente. Ninguém pode subir numa palestra e falar de Jesus, de um Jesus fracionado. Isso é pecado, isso é uma coisa herege, é uma coisa blasfema. Se nós vamos falar em Jesus, nós vamos falar no que ele quer. Nós cristãos, por exemplo, nós apresentamos Jesus na integridade da sua missão, da sua personalidade e da sua obra redentora. E nenhum de nós, a não ser que haja algum tolo que queira fazer isso, nós pregamos um Jesus parcial, um Jesus que é, no caso, conveniente em certos momentos, mas não é conveniente em outros. Esse negócio de que eu só acredito no que Jesus diz, você deve ouvir e ter muito cuidado, que a pessoa pode estar dizendo, mas está blefando. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique atento a tudo que se diz sobre o Filho de Deus.